ok? A gente vai falar agora sobre a especificidade da Trindade. Eu já vou começar citando aqui Alistair McGrath. Olha o que o Alistair McGrath vai dizer aí. Que interessante. A reflexão sobre a natureza revela inicialmente uma noção de Deus que poderia ser descrita como deísta. Então você olhando para a natureza, você podia falar assim, não, existe um Deus aí que criou essas coisas, né? Existe uma inteligência suprema, bem deísta isso, né? O mundo e a existência se expressou, impôs, ou melhor, um Deus, uma inteligência suprema que trouxe o mundo à existência e expressou ou impôs sua ordem sobre ele. De uma perspectiva cristã, essa é uma noção severamente atenuada de Deus. Para o cristão, Deus é mais do que isso, tá? Para o cristão, Deus é mais do que isso. Para o cristão, né, a gente precisa ir além. Por exemplo, reconhecer que Deus está envolvido com a realidade. Então, a gente também tem que caminhar aí para, sei lá, um deísmo, né? Ou seja, Deus está participando ativamente na ordem da criação, do deísmo para o teísmo, né? Então, mas o teísmo também não é suficiente. Por quê? Porque nós reconhecemos que esse Deus, que é a origem do universo e sustenta o universo, também está e foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então nós chegamos aí no trinitarianismo, que é a singularidade do modo como nós concebemos a realidade. Então veja bem, então deísmo, a explicação deísta de que Deus é a origem da realidade é verdade, mas não é suficiente. A noção que Deus é a origem da realidade, mantém a realidade funcionando e participa ativamente dela, que é a explicação teísta, com T, é bacana, mas não é suficiente. Ou seja, o teísmo, o monoteísmo ainda não é suficiente. Por que não? Porque Deus se revelou radicalmente, de forma definitiva, na pessoa de Jesus Cristo. Então a gente precisa avançar. A gente precisa avançar para a Trindade ou para o trinitarianismo. Tá bom? Isso aí é importante porque a gente vai falar disso agora. Igor, será que a Trindade tem implicações epistemológicas, ou seja, a maneira como nós conhecemos o mundo e a realidade a partir da Trindade é fundamental? Sim, uma visão de mundo cristã, ok, gente? Que é baseada na Trindade, na encarnação do Verbo, muda muitas coisas. Na verdade, a revelação de Deus mediada pela encarnação do Logos, lembrando que Jesus é o Logos, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, tem implicações cosmológicas, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, só em Jesus que a gente tem uma percepção mais nítida de Deus. Jesus traz realmente um conhecimento de Deus que nós não tínhamos antes. Então, a igreja cristã, a gente sabe disso, depois de um acurado e longo debate sobre a revelação de Deus nas Escrituras, organizou, sistematizou como Deus é, tá? Pelo menos de uma forma lógica, organizada, né? Lembrando que a Trindade tem uma lógica que lhe é peculiar. Não é a lógica de Ário, é a lógica trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, possuem papéis específicos, né? São funções pessoais de Deus, mas Pai, Filho e Espírito Santo são e participam de uma única natureza divina, de uma única divindade. Quando você dá o zoom out, Deus é um, Yahvé. Quando você dá o zoom in, você dá um zoom in, você vai perceber que Yahvé se revela como um Deus que é Pai, que gerou desde a eternidade um filho, que participa da sua natureza e que se relaciona com esse filho por meio do seu espírito, na unidade do espírito. E é assim que Deus se revelou ao mundo quando Jesus Cristo veio à nossa realidade. E Jesus é quem é Jesus? Jesus é o discurso divino lá na criação. Jesus é o Logos, é a palavra, e a palavra, o conteúdo da fala, diz respeito àquele que é o falante, tá bom? A gente até costuma fazer uma distinção. A trindade ontológica e a trindade econômica. A trindade ontológica diz respeito à trindade no ser de Deus, inerente a quem ele é, o ser ontos, né, a ontologia, o ente que é Deus, e econômica diz respeito ao modo como Deus que é trino se revelou aqui no tempo e no espaço, salvando, criando, e aí a gente chama isso de trindade econômica. Então Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na criação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na salvação, tá ok? Então depois vale a pena você ver aquele vídeo que eu indiquei agora há pouco. Mas por fim, quais são as implicações epistemológicas da Trindade? Bom, a Trindade fornece alguns insights. Nós vamos ver isso agora. A Trindade fornece alguns insights importantes, né? Primeiramente, a Trindade fornece um conceito muito importante para a gente que pensa a realidade, que é o conceito de paradoxo. A maioria das pesquisas acadêmicas ou filosóficas tem muita dificuldade com paradoxo. Recomendo o capítulo sobre cristianismo e paradoxo do livro do Chesterton, né, Ortodoxia, em que ele explora muito naquele tom, né, chestertoniano a questão do paradoxo. O paradoxo é um patrimônio do cristianismo. Cristãos não têm problema com paradoxo. Tá? E o que é o paradoxo? Tá? Eu vou falar daqui a pouco. Paradoxo tem a ver com coisas distintas que não se anulam mutuamente. Elas convivem harmoniosamente. A Trindade tem um paradoxo.
Qual é o paradoxo? 3 em 1. Mas não é uma contradição, porque já falei, na Trindade é a unidade da divindade, é a natureza de Deus, é o ser de Deus. Tri, diz respeito à pessoalidade, não à natureza. A pessoalidade, Deus se apresenta e se revela e é Pai, Filho e Espírito Santo. É a tripessoalidade de Deus. 3 estruturas relacionais, né, para usar um termo aqui que o McGrath gosta de usar para descrever a Trindade. Pessoa aqui, né, são estruturas relacionais. Você vê nitidamente uma distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo por causa da maneira como que cada um se relaciona entre si, como que cada um atua na ordem da salvação e da criação. Tá? Então a gente não tem problema com paradoxo. Você olha para o mundo, a gente vê paradoxos. Você olha para uma mangueira, você pode falar assim, nossa, eu não confundo uma mangueira com uma palmeira, naturalmente. Por que você não confunde? Você não confunde porque elas são distintas. Tá? Mas mesmo assim, quando você olha para palmeiras, você vê que elas são diferentes entre si. Não parece paradoxal? E é paradoxal. É que unidade e diversidade estão convivendo harmoniosamente. E por que a gente percebe paradoxo na criação? Porque o próprio Deus é paradoxal. Observe, não é contraditório, ele é paradoxal na sua natureza. Ele é uno enquanto divindade e tríplice na sua pessoalidade. Dependendo da percepção que você tem sobre quem Deus é, você vai explorar a diversidade. Dependendo de como você olha, você vai explorar a unidade. Lembra, nós somos monoteístas, mas o monoteísmo cristão é tripessoal, não é uma mônada. É uma tripessoalidade, ok? Então esse é o primeiro insight que a Trindade fornece para nós, cristãos, ok? É que Deus ele é paradoxal, então a gente não tem problema no nosso estudo dos fenômenos naturais de lidar com o paradoxo.